Estamos em Gênesis capítulo 7, continuando nosso estudo agora a partir do versículo 8. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração e peça a iluminação do Espírito Santo para entender o que eu vou dizer aqui e depois volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor inscreva-se, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Vamos lá, Gênesis 7, versículos 8 e 9. Dos animais limpos e dos animais imundos e das aves e de todo réptil sobre a terra entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. Se você der uma olhada no versículo anterior, o versículo 7, vai ver que Noé, com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca. E nós já sabemos que isso aconteceu uma semana antes de cair o dilúvio, pois isso está nos versículos 1 e 4 deste capítulo 7. Agora, nos versículos 8 e 9, somos informados que os animais também entraram com eles. É como eu disse na aula passada, todos tiveram de entrar uma semana antes. Caso contrário, não daria tempo de se salvarem se deixassem para entrar no mesmo dia do início do dilúvio, não é verdade? A água acabaria entrando na arca e inundando tudo lá dentro, antes mesmo de todo mundo entrar e se acomodar. Tanto Noé quanto sua família e os animais morreriam se resolvessem entrar na arca e se acomodar no mesmo dia em que o dilúvio começasse a cair. Versículo 10. E aconteceu que, depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Veja que agora, já com Noé dentro da arca, devidamente acomodado, juntamente com sua esposa, seus filhos, suas noras e todos os animais que seriam preservados, o dilúvio começa. E o versículo continua: vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Você percebeu que o texto não diz caíram sobre a terra as águas do dilúvio, mas vieram sobre a terra as águas do dilúvio? Sabe por que é dito dessa maneira? Porque as águas não vieram só de cima, mas de baixo também, de dentro da terra, conforme veremos no versículo seguinte. Versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe exatamente quanto tempo Noé, sua família e todos aqueles animais ficaram dentro da arca? Pois bem, com a informação deste versículo 11, fica fácil descobrir. Quer ver só? Preste atenção. O dilúvio começou nesta data, aos 17 dias do segundo mês do ano 600 da vida de Noé, isto é, quando Noé tinha 600 anos de idade. Nós poderíamos dizer que foi, então, em 17 do 2 de 600, entendeu? Aos 17 dias do segundo mês do ano 600 da vida de Noé. 17 do 2 de 600. Guarde aí. Se nós formos agora lá para o capítulo 8, o próximo capítulo, e dermos uma olhada nos versículos 13 a 18, leremos o seguinte: sucedeu que, no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então, Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. Olha aqui, no dia 1º do ano 601 da vida de Noé, ele removeu a parte de cima da arca e viu que o solo estava enxuto. Mas ele não saiu da arca, nem ele, nem os animais. Aí continua a partir do versículo 14. E aos 27 dias do segundo mês, de que ano? Do ano 601, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a
todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Você percebeu? Contando do dia em que o dilúvio começou, 17/2/600, até o dia em que Noé saiu da arca, 27/2/601, temos exatamente 1 ano e 10 dias. Porém, se levarmos em conta que Noé, sua família e os animais entraram na arca 1 semana antes de o dilúvio começar, lembra disso? Então, precisamos somar mais esses 7 dias, o que significa que o tempo total em que Noé, seus familiares e os animais ficaram dentro da arca foi 1 ano e 17 dias. E o versículo continua: nesse dia, que dia? O dia em que o dilúvio começou. Romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. Você viu como as águas do dilúvio vieram de 2 lugares? Elas vieram das fontes do grande abismo e também dos céus, em forma de chuva, é claro. Professor, o que são essas fontes do grande abismo? Essa expressão diz respeito a um lugar onde ficam águas quentíssimas, entre 410 e 660 quilômetros de profundidade abaixo da superfície da Terra. Você acredita nisso? Lá no fundo da superfície da Terra existe água quente, muito quente. Lá em Gênesis 1, nós lemos o seguinte no versículo 2: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Entenda só. Havia um buraco enorme naquela terra do início, aquela terra sem forma definida. E certamente havia muita água dentro desse buraco. É essa água dentro do buraco que ficou localizada entre 410 e 660 quilômetros de profundidade. Então, aqui nessa imagem, você vê que a terra do começo, aquela terra onde Deus começou a trabalhar, ela tinha um abismo, um buraco enorme. E não há dúvida de que muita da água que havia no início estava dentro desse buraco. Então, quando Deus formou a terra e a deixou do jeito que ela está hoje, ficou água na superfície, formando os oceanos, e também ficou água dentro da terra, que é essa água a que estou me referindo agora, lá nas profundidades da superfície terrestre. E por que eu disse que é uma água quentíssima? Porque ela fica muito próxima do oceano de magma que existe nas profundezas do solo. O magma é aquela lava que sai dos vulcões quando eles entram em erupção. E por que eu chamo de magma? Porque quando aquele elemento está dentro do solo, é chamado de magma. Quando ele é expelido pelo vulcão em erupção, aí nós chamamos de lava. Continuando, Deus, ele causou rachaduras na crosta terrestre. E essa água que estava lá no fundo, ela subiu, movida pela pressão. E a pressão foi tão forte que ela subiu a quilômetros e quilômetros de altura. É como se fosse um geyser gigante jorrando direto para o céu, saindo da terra e indo para o céu. Geyser, não sei se você lembra, é aquela água quente que jorra do solo em alguns lugares, especialmente alguns lugares dos Estados Unidos. Seria algo assim como nessa imagem. Água saindo do solo rachado e subindo em direção ao céu, ao mesmo tempo em que a chuva do dilúvio caía sobre a terra. Isso que eu mostrei agora seria um geyser desses em um determinado lugar. Mas note que eu não estou falando de um geyser aqui, outro ali. Não, estou falando disto aqui, por todo o mundo, em todos os lugares. Que coisa assustadora, hein? Foi essa água quente que, juntamente com a água da chuva,
formaram o dilúvio. Isso mesmo. Noé, sua família e os animais tiveram que ficar dentro de uma arca que estava cercada de água de chuva caindo do céu e água subindo do solo. Nessa imagem, ainda que tenha um tom cômico, nós podemos ver melhor o que aconteceu. A arca, aqui a terra já bastante coberta com água na sua superfície, chuva caindo do céu e esses geysers gigantescos subindo. Podemos considerar também que, embora a água da chuva tenha caído durante 40 dias, essa água quente, ela veio à superfície terrestre inúmeras vezes durante todo o tempo em que Noé, sua família e os animais estiveram na arca. Sabe por quê? Porque nós não temos como saber quantas rachaduras Deus causou na crosta terrestre durante esse ano em que Noé esteve dentro da arca. Então, não podemos limitar essas rachaduras e esses geysers subindo só aos 40 dias de chuva. Não, isso pode ter acontecido durante o ano inteiro. Conforme vemos nessa imagem, durante aquele ano todo, com certeza houve rachaduras em áreas desérticas, áreas verdes. Aqui nós temos duas fotos de uma estrada de asfalto. Porém, sabemos que na época de Noé não havia asfalto, mas é evidente que em todo tipo de terreno que existia naquele período, houve sim rachadura. Bom, como quase nada é dito sobre esse aspecto do dilúvio, essa água que veio de baixo, falaremos sobre ela de forma mais detalhada na próxima aula. Até lá!